nuptiae facte sunt in Cana Galileae. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, estamos ainda no clima do Santo Natal, embora o próprio tempo praticamente já se encerrou, mas o espírito do Natal continua até o dia 2 de fevereiro, quando celebraremos a última festa ligada ao Natal de Jesus, a purificação de Nossa Senhora e a apresentação de Jesus no templo. No Evangelho deste segundo domingo depois da Epifania, a Santa Igreja põe diante de nossos olhos o Divino Salvador presente nas núpcias em Caná, ou seja, presente numa festa de casamento. Não foi sem mistério, sem um motivo espiritual, que o Verbo encarnado quis, no dia de hoje, entrar num banquete de casamento. Ali, naquele ambiente, a sua presença, primeiro, santifica o ambiente, santifica o matrimônio, aquele matrimônio, e por meio daquele milagre significa o que Ele quer fazer em cada matrimônio e em cada lar cristão. E essa sua divina presença purifica e eleva aquele contrato natural, eleva-o a sacramento católico, restaurando assim a antiga dignidade desse contrato natural, recuperando o valor reconhecido por Deus desde o princípio na união de um homem com uma mulher. Desde as origens, o casamento é uma instituição divina. Basta lembrar que depois de ter criado o homem, Deus criou a mulher exatamente para que eles fossem cooperadores na missão do próprio Criador. Pela sua união, continuassem o gênero humano. Foi Deus quem uniu o homem e a mulher, estabelecendo assim uma união verdadeira, de tal modo que os dois, apesar de dois, tornam-se um pela união matrimonial. Porém, a poligamia, o divórcio e tantas outras afrontas surgidas ao longo da história, frutos de um coração endurecido, desfiguraram esta obra santa de Deus. Nosso Senhor, vindo para reformar a criação, para recriar, por assim dizer, o próprio homem, dignou-se elevar o matrimônio da condição de um simples contrato natural para um sacramento próprio, nascido do seu poder, e assim dotá-lo de graças especiais, a fim de que os dois, homem e mulher, fossem capazes de viver cristamente esta união. Exatamente porque a união do homem e da mulher pelo santo matrimônio não é outra coisa senão uma figura daquilo que é a união do próprio Jesus com cada um de nós, ou seja, de Jesus com a Santa Igreja. Assim, entre os cristãos, o contrato e o sacramento, desde Jesus, não se separam mais. A aliança é ao mesmo tempo um pacto legítimo entre os dois, mas também é um canal da graça de nosso Senhor. Eis porque, caríssimos irmãos, a natureza e a grandeza deste matrimônio, deste sacramento, faz tão importante defendê-lo, especialmente em nossos dias. É uma união santa, uma união indissolúvel entre um homem e uma mulher, e ao mesmo tempo representa um auxílio sobrenatural para viverem cristamente. E em segundo lugar, esta união é uma ordem de Deus, traz uma ordem de Deus, a geração de filhos e a educação dos mesmos nos princípios da lei deixada por nosso Senhor. Contudo, nós sabemos que nem todos são chamados por Deus para o matrimônio.
porque o matrimônio de fato representa uma vocação. Não deve se casar aquele que não foi chamado por Deus a esse estado de vida. Do contrário, vai ser um péssimo pai, uma péssima mãe, colocando assim em risco não só a salvação eterna dos filhos, mas a sua própria salvação. Já que um dia, pai e mãe terá que prestar contas a Deus do filho que recebeu ou dos filhos que evitaram. Mas, caríssimos irmãos, precisamente porque este sacramento é grande, não se deve entrar nele de modo leviano. Por que nós temos hoje tantas famílias, percebemos tantas famílias no mundo, ao nosso redor, famílias ou destruídas ou famílias corrompidas? Porque desde o início a união foi feita de modo incorreto, ou trocando a ordem das coisas, primeiro os filhos, depois a união, ou porque apressaram-se em se unir sem a devida preparação, sem o devido conhecimento das leis e das exigências de tal estado de vida. É necessário, portanto, caríssimos irmãos, que todos nós tenhamos sempre presente a gravidade para abraçar ou não este estado de vida. As obrigações comuns entre os cônjuges são muito claras. Primeiro, o amor recíproco. Não deve se unir pelo matrimônio quem não se ama. E não falo de um amor carnal, também há a parte carnal, mas não falo de um amor carnal ou simplesmente sentimental, porque o homem e a mulher, antes de se darem pelo matrimônio, precisam se lembrar que todos os dias, pelo resto da vida, é aquele rosto, aquela pessoa, aquele caráter, aquele gênio, aquelas manias, aquelas loucuras que vai acompanhá-lo até o fim. Depois do casamento não tem mais volta. Já deu. É eterno até o amor durar. E o amor dura 2, 3, 5 meses, 1 ano, 5 anos. Não existe isso. É o amor para sempre. Problema, muitos confundem o amor com paixão. A própria psicologia explica a paixão como, de fato, um sentimento que existe entre as pessoas que se amam, mas que tem prazo de validade. Meses. Aquele fogo inicial passa. O que fica depois é o que nós chamamos de amor, que se traduz na amizade, no companheirismo, no respeito, na ajuda mútua, na compreensão e, sobretudo, na fidelidade um ao outro. O verdadeiro cristão é constante na sua união. O seu sim diante de Deus e da igreja reunida é para sempre, ou até o fim da vida do seu cônjuge, do seu esposo ou da sua esposa. Depois, a união exige fidelidade inviolável. Fidelidade externa. Este é o meu esposo, esta é minha esposa, e eu não tenho mais olhos para mais ninguém nesse mundo. Como diz São Paulo, agora preocupa-se em agradar o esposo e a esposa, e juntos procuram agradar e servir a Deus, mas também uma fidelidade interna. Meus pensamentos, meus olhos, meus desejos, tudo aquilo que há de mais santo e até o que há de mais baixo na natureza humana, tudo deve ser canalizado, purificado e ser encerrado na pessoa do cônjuge. É aí que entra a questão dos pensamentos, dos desejos, dos olhares. Tudo o esposo, a esposa deve canalizar para o cônjuge. O coração não se divide e nenhum vínculo estranho pode profanar aquilo que Deus consagrou e uniu. Além do mais, a honestidade conjugal, vivida no temor do Senhor, com pureza de intenção e espírito e modéstia, tudo isso deve reinar num lar cristão. Por fim, a coabitação, a permanência do vínculo. Aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar.
Nenhum poder humano pode legitimar a ruptura daquilo que Deus uniu. Por isso a igreja nunca reconhece o divórcio. Uma vez se dado em matrimônio, pode haver separação de corpos, de casa, de tudo, mas o vínculo sempre permanece. Nunca a igreja vai reconhecer a desunião, entre aspas, dos dois. Os dois tornaram-se um. E enquanto Deus não chamar um, esse um continua sendo um. Há ainda, é claro, obrigações próprias de cada um. O marido deve amar a esposa, como diz São Paulo, como o próprio Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Sendo disposto e, de fato, depois, dando a vida pela igreja, suspenso na cruz. É assim que o marido deve amar a esposa. O marido deve olhar para a sua esposa e ver nela aquela companheira que Deus desejou, pensou desde o início, para estar unido a Ele na caminhada dos dois rumo ao céu. O marido deve olhar para São José e ver em São José reinar as virtudes que ele deve copiar para a sua vida no dia a dia: honestidade, trabalho, pureza, castidade, o amor para com a esposa, mesmo na dúvida, mesmo na dor, mesmo sem compreender tudo o que se passava, sendo fiel à esposa e temente a Deus. A esposa, por sua vez, deve ser verdadeira companheira, tal como Deus sonhou para Eva em relação a Adão. A auxiliadora diligente, edificante, sábia, forte. E para isso ajuda muito meditar aquela leitura que sai tantas vezes na vida das santas casadas, aquela leitura da mulher forte. Conservando a esposa a paz no lar. Se o marido um dia acorda preocupado, zangado, percebe isso logo no ar, o seu mau humor, a sua preocupação, mas o dia é possível. Mas se a esposa se zanga, se a esposa encarfifou com a ideia, se a esposa, a dona de casa, a mãe de família, se ela colocou uma ideia na cabeça e está de mau humor, ninguém em casa tem paz. Ela acaba com o dia de todo mundo. É incrível. O problema do esposo é do esposo. O problema do filho é do filho. Mas o problema da mãe é de todo mundo. O problema da esposa é de todo mundo. Depende em muito da mulher, da esposa, a paz, a tranquilidade entre aquelas paredes. E a sabedoria da mulher está exatamente em fazer respirar na sua casa o bom odor de Cristo, da paz, da união, da concórdia. Na formação dos filhos, na ordem doméstica, se ela sai para trabalhar, como algumas de fato sai para trabalhar como aquela mulher forte, que faz lavores com sua mão, depois os vende e com o lucro do seu trabalho, ajuda a edificar a sua casa. Aproveito, caríssimos irmãos, o tema do Evangelho de hoje, em que Nosso Senhor consagra o matrimônio, o casamento como um sacramento, para chamar a atenção dos senhores a uma coisa muito importante e que infelizmente acontece em nossos dias. No nosso povo, que participa da nossa Santa Missa, a gente sabe que existem vários grupos, né? Pessoas que vêm de suas paróquias para conhecer, fiéis de fato daqui do oratório, que frequenta aqui, só aqui, mas também há pessoas que além de frequentar aqui, frequentam outros lugares, que o padre sabe muito bem onde são. Muitas vezes, pessoas que estão ligadas a grupos, seja grupos que estão ministrando ensinamentos pela internet, ou em particular, essas famílias correm um grave risco de acabar bebendo de uma fonte não pura, de uma fonte puritana, de uma fonte que ao longo tempo só vai prejudicar a consciência e o psicológico dessas pessoas. Por exemplo, em relação à pureza, há pessoas aqui entre nós, e eu não estou aqui jogando indireta para ninguém,
Eu estou aproveitando a ocasião para dar um alerta para os senhores. Pessoas que entre nós pensam que tudo é pecado. Por exemplo, lá em casa tem uma lojinha, né? Como é comum nas nossas paróquias. Livrinho de criança, religioso, feito por católico, para católico, mas porque na figurinha, talvez tenha lá um molequinho lá, jogando um futebol, está de bermudinha, sem camisa, a pessoa acha que aquela figura, onde a criaturinha lá está sem camisa, é pecaminosa, seu filho não pode ver. Isso é um exemplo mínimo. Eu exagero na linguagem para chamar a atenção, mas é o que acontece com muitas famílias. Se os senhores criarem os filhos assim, em que mundo eles viverão? Vão se trancar numa nave e vão para o espaço? Ou vão fazer como muitas famílias já fazem, e aqui não generalizo, fugir da cidade e ir para o interior, se isolar? Tomem cuidado, os senhores estão criando os filhos, é para este mundo, para esta sociedade. É claro, devem proteger os filhos, devem zelar pelo que eles veem, assistem, vigiar pelas amizades, tomar muito cuidado, confiar desconfiando, mas sobretudo tomar muito cuidado para os senhores mesmos não criarem um mundo quase farisaico, como o nosso Senhor criticava. Fazem um grande feixe de moralidade, ou melhor, de moralismos, de casuísticas, e colocam nos ombros das crianças. Aí a criança não consegue, cresce, mas não consegue distinguir o que de fato é puro ou impuro, porque para ela tudo é impuro, para ela tudo é pecado. O pai e a mãe ensinou que tudo pode levá-la ao inferno. Por isso a criança não estuda, não vai para a escola, porque tudo é pecaminoso, aquela escola não presta. Ou em escolas ditas católicas, cria-se um espírito tão puritano que as pessoas acabam crescendo, vendo tudo como pecado, ofensa a Deus. Só nós somos os santos, só nós temos um ambiente bom. E isso não se traduz só num radicalismo externo, mas numa coisa muito interna. As próprias escolas católicas, para muita gente, não presta, são muito liberais. Os nossos próprios padres, nosso clero, não são referência para esse tipo de gente. A gente vai lá na missa porque não tem outra opção. Mas nós temos que fazer aqui o nosso gueto, o nosso grupo, o nosso ensinamento, o nosso ambiente para salvar as nossas crianças. Caríssimos irmãos, o matrimônio cristão não é isso. Família cristã não é isso. Deus une dois para fazer dos dois um, não para a desordem do mundo, não para a segregação, mas para a santificação. A criança, no seio da família, não deve aprender que tudo é impuro, é pecaminoso, mas deve aprender, como diz São Paulo, vendo tudo, claro, aquilo que ela pode ver, reter só o que é bom, para que ela possa depois, na ausência dos pais, distinguir nas coisas do mundo o que é bom e o que é mal, o que é puro e o que é impuro, o que ela pode e o que ela não pode, o que ela deve e o que ela não deve. Felizes, portanto, são aqueles que convidam Jesus e Maria para as suas bodas, para o seu casamento, para o seu matrimônio, com reta intenção, celebrando-as com pureza, vivendo o matrimônio com o temor de Deus, sem exageros, sem segregação. Estes experimentarão graças abundantes. Porém, infelizes são os que reduzem o matrimônio a simples negócio humano, expulsam do lar o Salvador e a sua Mãe Santíssima, por suas intenções indignas, imodéstias, pecados, escândalos, imoralidades. Daí, dessas casas sem paz, nós vemos tantas famílias acabadas, baixas, sem bênção, que vivem como se tudo fosse permitido. Nós precisamos nos manter no meio, nem no extremo, tudo é pecado, nem no outro, tudo é permitido. No meio, nós encontraremos a virtude. Supliquemos, portanto, hoje, de modo particular, pelas nossas famílias católicas,
as famílias católicas da nossa arquidiocese, do nosso oratório, especialmente as aqui hoje representadas, para que Jesus e Maria estejam sempre presentes nelas e nelas operem, tanto entre nós, a mudança salutar da água em vinho, transformando a frieza do nosso coração em caridade, a tibieza do nosso fervor e a desordem da vida, na piedade, na sabedoria e, sobretudo, no amor cristão, que deve reinar em cada um de nós, a começar em nossas famílias católicas. Para isso, que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.